Para quem não me conhece, eu me chamo Denner, eu sou um dos membros da organização. E antes de passar a palavra para a palestrante, a gente tem aqueles avisos de praxe, né? Então, em relação ao certificado, pessoal, a gente precisa de alguns dados de vocês para que ele possa ser emitido. E esses dados vocês encontram aqui na aba Notas Compartilhadas. São nome completo, CPF. Se for aluno da FURG, a gente precisa do número de matrícula. Se não for, a gente não tem nenhum problema. E a gente precisa também do e-mail, para que a gente possa enviar depois tudo certinho. Esses dados, eles estão todos aqui nessa aba Notas Compartilhadas. A gente vai colocar eles também no bate-papo público. Caso vocês não consigam mandar eles aqui pela plataforma, para mandar por aqui é só clicar em Café Consciência, ali nos usuários, e aí tem a opção Iniciar Bate-Papo Privado. Então, vocês podem mandar eles para a gente por ali. Se vocês não conseguirem, por algum problema que venham a ter, vocês podem nos mandar para o nosso e-mail também, que é caféconsciência.furg.gmail.com. Também está especificado certinho aqui nas notas compartilhadas. As perguntas, pessoal, vocês podem fazer durante a palestra. A gente vai repassar para a professora no final, nos últimos 10, 15 minutos. E a gente tem uma novidade agora, o projeto tem um canal no YouTube, então a gente vai começar a postar as nossas reuniões lá. Logo, logo a gente vai divulgar para vocês, tudo certinho nas nossas redes sociais. Se tudo der certo, essa palestra já vai estar lá também. O tema da nossa reunião de hoje é Café com Punk, Botânica e as Plantas Alimentícias Não Convencionais. E a nossa palestrante é a professora doutora Jaqueline Durigon, que é bióloga, formada pela Universidade Federal de Santa Maria, é mestre e doutora em botânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora adjunta da FURG, tem experiência na área de botânica, atuando principalmente em conservação natural e cultural do bioma pampa, florística e ecologia de trepadeiras, ensino de ciências na educação do campo, e popularização das plantas alimentícias não convencionais. Então, professora, muito obrigado pela sua participação e eu te passo a palavra. Bom, boa tarde a todas e todos, boa tarde, Denner, Daza, né? Queria agradecer inicialmente, então, o convite, né? Fico muito feliz em estabelecer essa parceria com vocês da Biologia em Rio Grande, dos cursos do Instituto de Ciências Biológicas, né, em Rio Grande, da qual também faço parte. Mas como tu disseste, né, eu sou professora da FURG, do campus de São Lourenço do Sul, né, então aqui em São Lourenço a gente também tem um campus da FURG, que trabalha com as questões ambientais. Não temos o curso de Biologia, mas temos o curso de Educação do Campo e o curso de Agroecologia, nos quais eu atuo mais fortemente, né, além do curso de Gestão Ambiental, de Gestão de Cooperativas e agora mais recentemente o curso de Letras, né. Então eu fico bem feliz em poder colaborar, eu sempre me sinto muito... sempre em dívida com a biologia, né? Como a gente não tem um curso de biologia aqui, mas eu sempre tento contribuir em semanas acadêmicas, palestras, parcerias, né? Então, fico bem feliz em saber que os biólogos e biólogas futuros e os que também já se formaram têm interesse nas PANC, né? Então, fiquei muito feliz, agradeço desde já a DASA pelo convite, ao Denner por toda a logística e a organização, parabenizar pelo projeto, né? E ao Glauco também, que vai fazer a gravação, e todas e todos que estão aqui hoje, né? Espero que estejam bem, estejam tranquilos e tranquilas, bens de saúde física e mental, né? E que bom que se interessam pelas PANC, eu acho que elas têm um papel muito importante na nossa saúde física, mental, antes da pandemia, durante a pandemia e depois dela, né? Então, agradeço já o prestígio e o interesse, né, nas PANC. Bom, o Denner já me apresentou. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, né, numa apresentação de slides, e depois, então, vocês podem fazer perguntas. Se por algum acaso vocês não estiverem me escutando bem, vocês me chamem no áudio aí, me avisem, porque eu não vou estar vendo vocês, né, porque eu vou compartilhar a tela aqui e vou ficar com os slides. Então, qualquer coisa, vocês me chamem, tá bem? Então, um abraço para todo mundo que está aí, espero que gostem, e depois a gente conversa um pouquinho mais, então, nas perguntas, né, ao final, como é a logística do café. Eu estou tomando um chimarrão aqui, já tomei café, agora vou tomar um chimarrão, mas pode ser chimarrão com punk também, né, e com ciência, né. Então, vamos lá. Vou pegar aqui minha tela, vou compartilhar com vocês. Vai dar aqui. Aqui.
Vocês me avisam, está compartilhando? Ainda não. Ainda não? Então, vamos lá, às vezes demora um pouquinho, né? Vamos ver aqui. Vamos tentar de novo. Compartilhar. Tela inteira. Aí. Agora tá tudo certo? Foi certinho. Beleza. Então, vamos lá. Então, aqui já é o tema, né? A gente vai conversar hoje um pouco sobre como foram os alunos, né, dos cursos de biologia que me procuraram, e como botânica, como o Dani me apresentou, pensei em falar um pouco, então, da botânica e as punk, né? E as plantas alimentícias não convencionais. Então, o Denner já me apresentou, sou bióloga, né? Doutora em botânica. Trabalhei muito, então, com ecologia e diversidade das plantas chamadas trepadeiras, né? Os cipós, lianas, trepadeiras em geral, como o Denner já colocou. E atualmente, então, eu sou professora da FURG, aqui do campus de São Lourenço do Sul, né? Trabalhando com a botânica, com as plantas, com ecologia vegetal, junto com o curso de agroecologia e o curso de educação do campo. Como o Denner disse, eu coordeno um projeto de extensão que se denomina Punk Pop, né? Que é um projeto que pretende popularizar o uso de plantas alimentícias não convencionais. Então, esse pop aí, que tem um pouco a ver com essa coisa global, né? É pop, é tech, é tudo, né? É um pouco no sentido de contrapor isso e mostrar que nosso intuito é de popularizar, que pop quer dizer popular, né? Que todos tenham acesso ao conhecimento, a essas plantas e que possam usufruir de todos os benefícios que essas plantas podem trazer ao nosso organismo, à nossa vida e ao nosso ambiente. Então, é um projeto de extensão, mas que conta, claro, com atividades de ensino ali no canto superior esquerdo. Vocês veem os alunos da agroecologia fazendo as essicatas, né, que os alunos às vezes não gostam muito de fazer as essicatas com as plantas, né, que formam uma coleção de plantas desidratadas e secas, né, então ali eles estão fazendo essicatas com punk, com plantas alimentícias não convencionais, e para serem depositadas num herbário, né, a gente tem um herbário didático, que muitas das plantas são punks da região aqui, então inclui ações de ensino junto aos estudantes de agroecologia e educação no campo, que mexe com as plantas, né, mas também mexe com as panelas. No canto superior direito, vocês vão ver os estudantes botando a mão na massa e fazendo pratos maravilhosos, né, a gente faz a roda punk no final da disciplina, onde faz essa orgia alimentar, né, que é onde os estudantes têm que se aventurar na cozinha, não só nos estudos e nos livros, mas na cozinha, no campo, botando em prática, né, os conhecimentos sobre essas plantas. Nós também temos ações de pesquisa, né, junto aos agricultores e agricultoras familiares, principalmente aqueles de base agroecológica, aqui de São Lourenço do Sul, mas também Pelotas, Canguçu. Então, no canto inferior direito, vocês têm ali o Décio, que é um agricultor familiar, que produz muitas hortaliças. Aqui ele está plantando o inhame chinês, o inhame japonês, que é considerado uma punk. Hoje ele é um grande produtor, na sua escala, né, mas é um produtor que já tem uma frequência, uma regularidade de produção de inhame que ele vende, então, aqui na feira em São Lourenço do Sul. A gente também tem ações, onde a gente faz ações na feira, faz ações em assentamento, em escolas, né, onde a gente vai levando oficinas para popularizar o uso dessas plantas, oficinas de identificação, oficinas de preparo, né, oficinas com palestras, cursos, envolvendo estudantes, agricultores, especialistas. A gente também tem momentos formativos, né, a gente teve a alegria de ter aqui em São Lourenço do Sul os 3 maiores, eu considero um dos 3 maiores especialistas em punk do Brasil, e provavelmente do mundo, que é o professor Valdeli Knupp, autor do famoso livro das punk, né, o livro Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil, que hoje é uma grande referência. Ele esteve aqui já por 2 vezes, esteve também a nutricionista Irani Arteche, e também o Nuno Madeira, que é um pesquisador da Embrapa Hortaliças, que trabalha muito, então, com a produção de hortaliças punk. Então, a gente promove também esses eventos chamados agropunk, né, a gente já promoveu 3, trazendo pessoas especialistas no tema para conversar com a comunidade acadêmica e com a comunidade em geral. A gente também estabelece parcerias
com outros projetos de extensão, né? Bem aqui no centro da tela, embaixo, vocês veem uma fotografia de uma atividade do Grupo de Consumo Responsável Gerivar. É um grupo que reúne consumidores responsáveis e agricultores agroecológicos, né, numa rede de comercialização, mas de um comércio justo e responsável, né, onde a gente tem esse contato com os agricultores e tem uma plataforma virtual de comercialização, onde as punks estão entrando e são um dos carros-chefes desse grupo, né, de consumo responsável. Então, o projeto Punk Pop tem ações de ensino, pesquisa e extensão, buscando, então, popularizar o uso dessas plantas, né? Que é um grupo que não é um grupo biológico, não é um grupo ecológico, a gente vai discutir um pouco isso hoje, né, em termos botânicos, o que significa as punk, mas que é um grupo, como eu falei para vocês, que tem muito a contribuir, né, para a nossa soberania alimentar, segurança alimentar, e muito contribuir para a conservação da cultura, mas também dos nossos ambientes, né, que nós biólogos sempre estamos muito preocupados, não só os biólogos, mas gestores ambientais, e todo cidadão e cidadã deveria estar, né, então o Punk Pop tem trabalhado nesse sentido. Bom, e por que eu acho que essa discussão é tão importante, né, tanto para biólogos, como bióloga, como botânica, mas como cidadã, né? Porque a gente tem se distanciado muito dessa relação com a natureza, né? Atualmente, nós somos uma sociedade primariamente urbana. A maioria da população do Brasil vive em zonas urbanas e vive empoleirada, como eu digo, né? Ainda vive em prédios, né? Grandes prédios, às vezes não é nem uma casa, né? Todo mundo tem privilégio, né, de viver numa cidade como São Lourenço do Sul, aqui que a gente pode, né, viver numa casa, ter um jardim, ter um contato mais com a natureza. Então, a gente vive enclausurado numa caixa e pega outra caixa para chegar na outra caixa, né? Pega um carro para chegar no trabalho. Então, a gente perdeu muito da nossa conexão com aquilo que está à nossa volta, com o nosso próprio alimento, com o nosso jardim, né? Com a nossa volta. Então, esse distanciamento com a natureza e com as coisas naturais, né? Tem várias causas, várias possíveis causas, mas o mais grave são as consequências, né? Então, aqui vocês têm uma foto que é da rua aqui da minha casa, isso aqui é a frente do jardim de um amigo, para vocês verem, a maioria das pessoas que passaria por esse jardim olharia, né? Nossa, tá cheio de inso, né? Que sujeira, é uma jardinagem ruim, né? Então, eu tirei foto num dia, no dia seguinte, essas plantas espontâneas que vocês veem aí em meio às plantas ornamentais cultivadas foram retiradas, não durou um dia, né? No dia seguinte essa imagem já era outra. Então, a gente vive nas cidades e ainda faz um paisagismo que eu digo que é estático e que não é estético, né? Um paisagismo que tem que ser uma fotografia e aquilo não pode mudar, né? Não aceita agentes externos aquilo que eu plantei, aquilo que eu mantive, né? Então, é como uma noção estática da natureza, como se ela não fosse dinâmica, né? E cheio das suas próprias características, e que a gente não tem o controle sobre isso e muitas vezes não tem olho para ver isso, né? Então, aqui é um outro exemplo, né? Isso aqui é uma reportagem que fala um pouco sobre o weeds, né? Que em inglês quer dizer plantas daninhas, ervas daninhas ou insos, que também fala da nossa incapacidade de ver essas plantas quando a gente está percorrendo os ambientes urbanos, né? Ela nasce nas frestas, no meio-fio, na calçada, nas áreas verdes, e a gente passa por elas todos os dias e não observa, né? A menos que seja uma árvore frutífera que esteja com frutos, senão a gente não enxerga, né? E isso tem causas neurofisiológicas também, não só culturais, né? Então, eu vou falar um pouco disso, né? Então, nós, seres humanos, nós temos essa tendência a não ver as plantas, por vários motivos, né? Porque nós sempre detectamos as diferenças, e muitas vezes as plantas se confundem com a paisagem do fundo, e a gente não detecta a diferença delas para o entorno, né? Então, essa coloração verde, quando não está em flor, quando não está em fruto, a gente acaba não percebendo. Também são seres que não se movimentam como os animais. Então, isso também não nos dá uma dificuldade maior de percebê-los. Além do que, não oferece um perigo iminente, né? Como um animal silvestre, né? Que poderia, então, ser um nosso predador, né? As plantas não oferecem essa ameaça. Então, portanto, o nosso cérebro não as detecta tão bem
quanto detecta os animais. Então, aqui nessa reportagem, o pessoal quis mostrar, na verdade, algumas pessoas quiseram mostrar o quanto a gente não percebe o meio que está ao redor e quais as funções que essas weeds, insos e ervas daninhas têm, funções ecológicas, serviços ecossistêmicos que elas podem prestar, mesmo dentro de um ambiente urbano, né, totalmente alterado pelo ser humano. Essas plantas atraem polinizadores, essas plantas são formadoras de solo, elas repelem predadores de outras plantas, né, elas podem prestar de inúmeros serviços, mas a gente caminha pisando nelas e nem as reconhece. E outra coisa que a gente também não se vê, a gente não se vê biólogos, botânicos, gestores ambientais, gestores públicos, cidadãos e cidadãs, nós não nos vemos como parte da natureza, né? E vemos a parte, por exemplo, de produção de alimentos como um território vazio, um território apenas produtivo, sem pessoas, mas sim com máquinas, né? Então, mostrar essa foto aqui, que é do Paraguai, de indígenas no Paraguai, com pessoas, com animais de estimação, com as batatas, né? Com toda uma cultura que se envolve com o ambiente, com a natureza, né? Que é muito mais complexo do que às vezes a nossa mente projeta ou coloca. Então, essa discussão de hoje, a gente vai perpassar, claro, aspectos botânicos, aspectos biológicos, mas também aspectos socioculturais que são envolvidos com as punk, aspectos políticos, sim, porque a alimentação é política, a nossa vida é política, né? Somos seres políticos. Então, a gente vai conversar hoje sobre várias questões relativas às chamadas plantas alimentícias não convencionais, ou esse acrônimo PANC, né, que é tão carismático, fácil da gente perceber ele e disseminar. Então, a gente vai falar de aspectos botânicos, como eu falei, aspectos gastronômicos, né, porque a gente também tem que voltar à cozinha, né, que sempre foi um lugar de prestígio, né, no passado, né, as pessoas que cozinhavam eram pessoas importantes nas comunidades e populações tradicionais, ainda o são, nós que perdemos isso e achamos que cozinhar é algo não tão importante, né, que é perder tempo, então a gente retomar isso também, falar um pouquinho das questões socioculturais, dos alimentos da biodiversidade, das plantas nativas, da conservação delas pelo uso, né, que é algo às vezes nem tão presente dentro da biologia, né? A gente pensa na conservação dos ambientes ou de uma espécie ou de algumas espécies bandeiras que a gente diz e não pensa na conservação dela pelo uso, né? Quando as pessoas entendem a importância daquele ecossistema, daquela espécie, né? A chance de a gente pensar políticas públicas de conservação é muito maior, né, do que se eu pensar simplesmente pelo valor intrínseco delas, que elas têm, obviamente, né, mas elas têm todo uma rede estabelecida com os seres humanos, com os outros seres, que a gente pode pensar e pode auxiliar muito isso na conservação. E como eu falei para vocês também, a gente vai falar um pouco de aspectos como as punk estão envolvidas, então, no nosso ato político, né, de nos alimentarmos todos os dias. Qualquer coisa, vocês me chamem. Bom, falando, então, parece que punk é algo muito novo, né, e que está se tratando agora, a partir da publicação do livro, a partir da publicação desse nome, né, mas, na verdade, ao longo da história, né, se a gente for ver os naturalistas, né, não só o botânicos, mas naturalistas em geral, nós vamos observar as suas obras muito antes no período pré-colonial do Brasil, né, a gente já vê muitos registros do uso da biodiversidade, né, como alimentícia, medicinal e outros fins também, mas muito como uso alimentício. Então, a gente tem uma infinidade de termos que já foram utilizados para essas plantas, né, que têm esse potencial ou uso alimentício. Então, a gente tem muitas obras falando de plantas ou frutas indígenas, né, porque quando os europeus chegaram aqui, então eles passaram a descrever os hábitos, né, dos indígenas, os hábitos das populações tradicionais que aqui já viviam, né, e principalmente os hábitos alimentares. Então, a gente tem muitas obras falando das frutas indígenas, por exemplo, né. Também a gente encontra na literatura mais recente, né, o termo plantas alternativas, né, seriam plantas alternativas às plantas utilizadas mais comumente, né, então como uma alternativa a algo que existe.
Então, elas serão as plantas diferentes, as plantas alternativas. A gente também tem termos como alimentos regionais ou alimentos tradicionais, que são alimentos mantidos pelas populações tradicionais, né? Em núcleos muito restritos, né? Uma produção limitada, uma distribuição limitada, que é mantido por essas populações por várias gerações, né? Então, a gente também tem essa abordagem muito presente na literatura. Isso eu estou falando na literatura em português, né? Depois a gente vai falar em outros idiomas. Também ervas espontâneas comestíveis, né? Ou seja, aquelas plantas herbáceas que nascem espontaneamente que podem ser comidas. A gente também tem bastante literatura nisso. Ou plantas silvestres, né? Plantas nativas, nesse caso, que seriam comestíveis. Outras são de plantas úteis, né? A gente tem essa visão utilitarista da natureza como um todo, né? Aqui estou falando de plantas, mas da natureza como um todo. É uma das visões humanas da natureza, uma visão utilitarista. Então, a gente tem também as plantas úteis, né? Tem dicionário de plantas úteis do Brasil, por exemplo. E também termos como hortaliças subutilizadas, negligenciadas, né? Então, a gente tem vários termos em português para se referirem a plantas que têm uso alimentício, né? Algumas nativas, outras exóticas, algumas herbáceas, outras não herbáceas, com outros hábitos, né? Então, tem algumas com uma distribuição mais restrita, algumas populações tradicionais, outras cosmopolitas, ou seja, que ocorrem no mundo todo e não se sabe exatamente a origem. Então, a gente tem um mundo de palavras e expressões para se referir a essas plantas, né, que são úteis do ponto de vista humano para alimentação, além de outras utilidades paralelas e concomitantes. Bom, eu falei para vocês que não é uma exclusividade da língua portuguesa, né? A gente tem vários termos em outros idiomas que eu queria trazer para vocês, que vocês vão encontrar na literatura, que também se referem a essas plantas, né? Por exemplo, edible plants, né? Em inglês, são plantas alimentícias, wild food plants, então plantas silvestres, comestíveis, são os termos em inglês que a gente mais encontra. A gente encontra em espanhol também, né? Eu vou conversar um pouco com vocês o que são os quelites, né? Que é um grupo muito especial de plantas alimentícias mantidas pelas populações tradicionais dos Andes, do México, né? A gente vai falar um pouco sobre elas hoje, que também fazem parte desse grupo que hoje a gente está chamando de punk. Um termo que eu gosto muito, né? Que foi muito utilizado na América Latina, e ainda, é o termo malezas comestíveis, que na verdade são buenesas comestíveis, né? É um termo cunhado por um ecólogo argentino, né, Eduardo Rapoport, que já é falecido, e ele tem um livro publicado, né, com as malezas comestíveis do Cone Sul, né? Então também é um termo mais voltado para as plantas herbáceas espontâneas, né? Mas depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Na literatura em italiano, a gente tem uma grande diversidade de referências a essas plantas, né? Eu sou de origem italiana, não tinha essa ideia. Gostaria muito de poder falar italiano e ler mais em italiano para entender um pouco isso. E, por exemplo, eu botei um outro termo aqui, que é shrinkroot, que é um termo em pomerano, né? Aqui em São Lourenço do Sul a gente tem vários descendentes de pomeranos no Brasil, tem aqui em Santa Catarina, no Espírito Santo, né, temos vários descendentes de pomeranos, e eles chamam de forma geral, né, as punk como shrinkroot. Krut seria inso, ou erva daninha, e shrin é relativa a porco, como alimentação para os porcos, então tem muito essa referência das punk para alimentação animal. Então, eu tenho aprendido um pouco também da linguagem dos pomeranos, dos nomes que eles dão para as punk, muito relativo ao seu uso para alimentação animal. Então, a gente tem muitos termos, tanto em português quanto em outras línguas, se referindo a esse grande conjunto de plantas que a gente vai chamar hoje de punk, com todo o cuidado e respeito aos outros termos, né? Bom, eu gostaria muito de compartilhar com vocês esses aprendizados, né, das outras línguas, porque isso a gente tem que olhar para além, num contexto maior, também no contexto que a gente vive, né? Porque a gente pode incorrer no erro de pensar que as punk é algo daqui,
ou algo que foi inventado agora, limitado, e corre o risco delas serem uma modinha, né? Uma coisa a mais. Ah, é que nem as coisas sem glúten ou sem lactose, né? Tem muita gente que equivale as punk a sem glúten, sem lactose, é algo saudável, né? E não necessariamente, né? Então, a gente entender o contexto sociocultural dessas plantas, né? E tudo que está envolvido é muito importante. Bom, aqui eu apresento para vocês os quelites que eu falei para vocês, né? Quelites são um conjunto de espécies, né? Principalmente herbáceas e principalmente espontâneas, que são mantidas, né, por populações tradicionais junto aos cultivos, né? E principalmente nos Andes, no sul dos Estados Unidos e no México. Então, principalmente nos sistemas de cultivo chamado de milpas, né? Que é milho, abóboras e feijões, que é um sistema tradicional de produção de alimentos. Junto a esses cultivos, no meio dos cultivos, nascem várias plantas espontâneas, né? Muitas herbáceas espontâneas. E essas populações tradicionais manejam essas plantas, tanto pelo seu papel ecológico para a produção de polinizadores, umidade, formação de solo, repelir insetos predadores, mas também para a sua alimentação, né? Então, por exemplo, antes do milho estar pronto, várias espécies espontâneas alimentícias estão ali. Então, enquanto o milho não produziu ainda, eles se alimentam dessas plantas espontâneas. E isso não é uma coisa pequena, não é pouco da alimentação, é muito que representa da alimentação deles. Né? Então, os quelites seriam esse grupo de plantas que nasce associado aos cultivos, né? E são mantidos, não são simplesmente deixa nascer, eles são fomentados, são cuidados, são mantidos por essas pessoas. São mais de 300 espécies de plantas que são consideradas quelites no México, né? Tem uma vasta literatura falando dessas plantas e valorizando essas plantas, né? Então, eu trouxe aqui para vocês só terem uma noção, ali tem alguns nomes indígenas dos quelites, né? E a importância deles, né? Eles aumentam a diversidade nutricional dessas famílias rurais e sua presença e manejo nos sistemas de cultivo podem melhorar a qualidade do solo, prevenir a erosão, reduzir a incidência de insetos praga, né? Então, enquanto aqui a gente combate as chamadas ervas daninhas, isso, né? Lá eles veem elas como um potencial, tanto para o manejo quanto para a sua alimentação. E esse grupo também pode ser considerado punk, né? Um subgrupo das punk, mais voltado para as espontâneas. Bom, em inglês a gente já conversou, né? Existe esse termo weeds, que se refere a plantas daninhas, ou ervas daninhas, ou insos, que é um conceito totalmente antropocêntrico, né? Ou seja, não é biológico, é uma planta que nasce aonde não se deseja, né? Então, não tem nada de ecológico, nem de botânico, nem de biológico. É simplesmente uma visão antropocêntrica nossa do que é uma planta. Ela está nascendo aonde não quero que ela nasça, no meio do cultivo, no terreno, na calçada, né? Então, existe esse conceito em português como inso ou ervas daninhas, que a gente evita utilizar, porque é totalmente antropocêntrico, não, não tem nenhuma explicação biológica ou ecológica, né? Então, aqui a intenção das pessoas que publicaram essa reportagem, vocês veem que no chão tá o nome e as setinhas, né? Para as pessoas não passarem mais desapercebidas, né? Que as pessoas vejam que essas plantas existem, que elas estão ali e que elas têm nome. Então, quando a gente nomeia algo, a gente passa a olhar com outros olhos, né, do que simplesmente insos, gramas, ervas, né? Então, foi o intuito das pessoas sinalizarem ao longo das calçadas essas diversas espécies que vivem no nosso meio, sob o nome de weeds, né, ou insos, e que a gente nem percebe. Então, é um termo em inglês muito utilizado. E como eu falei para vocês, esse termo em espanhol, malezas comestibles, esse livro que eu comentei para vocês, Malezas Comestibles del Cono Sur, né? E, na verdade, o autor, o Eduardo Rapoport, ele fala das malezas, mas ele diz que, na verdade, elas deveriam ser chamadas de buenesas comestibles, né? Porque elas têm papéis ecológicos importantíssimos, né? Ele chama elas de plantas cicatrizantes, né? Então, quando há uma perturbação, algum agente, né, que perturbe um ambiente, que promova algum distúrbio, aquela planta surge. Né? Então, ambientes perturbados, né, muito alterados, essas plantas estão cicatrizando esse ambiente, né? E que não é apenas uma coisa poética, isso é verdade, né? Então, essas plantas não apenas indicam a qualidade do solo, mas também trabalham para solucionar
algumas deficiências, né? Ou excessos de nutrientes ou deficiências de nutrientes. Então, malezas comestíveis também é um grupo que entraria aqui no nosso conceito de punk. E que eu falei para vocês em italiano, né? Então, a gente tem uma ciência em italiano, que é a fitoalimurgia, que se volta ao estudo das ervas comestíveis, principalmente das espontâneas, né? Então, aqui no lado direito, vocês veem, tem até estudos nutricionais comparando as vitaminas, né? Da urtiga, do dente de leão, do espinafre e da alface, né? Então, o espinafre e a alface a gente está super acostumado e vocês veem que tem níveis de algumas vitaminas, conteúdos muito menores do que a ortiga e do que o dente de leão, né? Que são plantas que nós não valorizamos, né? Então, eles têm toda uma ciência já voltada para o estudo dessas plantas para alimentação. Então, pessoal, todos esses nomes, tanto em português quanto em outras línguas, né, que se referem a esse grupo de plantas, é uma grande riqueza de termos e expressões, né? Mas que muitas vezes acaba por alguns termos são muito restritivos, se referem só às herbáceas, outros só às nativas, outros só às exóticas, outros só às espontâneas, outras só às hortaliças, né? Então, um dos intuitos da proposta desse conceito, plantas alimentícias não convencionais, foi reunir, né, ter um conceito amplo que reunisse todas essas plantas, né? Tanto nativas quanto exóticas, cultivadas, espontâneas, né? Herbáceas, trepadeiras, arbóreas, frutíferas, folhosas, tuberosas, né? Então, tradicionais ou não, da cultura indígena, mas também das outras culturas. Então, em 2017, o professor Valdeli Knupp, que também é biólogo, ele publicou sua tese com a proposta, então, dessa expressão plantas alimentícias não convencionais, de forma a englobar todos esses outros conceitos e espécies. Bom, aqui está uma fotinho do Valdeli, um cara que tem mais de 2 metros de altura, então não é qualquer coisa, né? Tá aí com a camiseta azul, professor Valdeli. Então, a sua tese foi publicada em 2007, apresentada, na verdade, ele terminou em 2007 e apresentou em 2008. E depois disso, né, ele estava em um projeto com a nutricionista Irani Arteche, bem mais baixinha, mas não menos importante, de amarelo. E vocês podem não acreditar, mas durante toda a tese, o professor Valdeli usou plantas alimentícias não convencionais e não usou o acrônimo PANC, PANC. Ele nunca utilizou isso na sua tese, né, de doutorado. E a Irani disse, poxa, Valdeli, é muito mais prático, né? Usa PANC, ficar repetindo plantas alimentícias não convencionais, além de ser um acrônimo eufônico, carismático, fácil das pessoas assimilarem, pode ter vários usos, né? A gente pode usar para preparos alimentícios não convencionais, pode usar para partes alimentícias não convencionais, né? Então, sendo um acrônimo, uma abreviação muito flexível, né? Então, a história dessa, ela é muito mais longa, óbvio, não vou contar toda aqui para vocês, né? Mas perpassa desde a tese do professor Valdeli, a esse projeto com a Irani, até a publicação do livro que eu falei para vocês em 2014, que é um livro de referência hoje no Brasil e no mundo também, né? Que é esse livro publicado em 2014, que traz mais de 300 espécies, cada uma com 3 receitas, né? Com descrição botânica, mas também descrição de como preparar os pratos, da origem dessas espécies, nativas ou exóticas, né? Então, todo muito, muito rico. Quem tiver oportunidade, eu sei que nas bibliotecas em geral da universidade, esse livro está presente. Bueno. Então, falando um pouquinho, falei que ia falar sobre esse conceito e o que tem a ver com a biologia, se é botânico, se é biológico, o que é. Bom, primeiro, PANC, plantas alimentícias não convencionais. Primeiro, são plantas alimentícias, né? Ou seja, são plantas não só comestíveis, bebíveis, né? Dá para botar no chimarrão, dá para botar no café, né? Porque café tem que ser só da espécie de café que a gente conhece, né? Café pode ser feito de milho, pode ser feito da raiz do dente de leão, café pode ser feito do inhame, do rizoma do inhame, né? Então, tem várias plantas e várias sementes se pode fazer café.
Então, bebidas também fazem parte das punk, não só comidas, né? Então, várias coisas que a gente coloca no chimarrão, alguns chás e tal, são considerados punk também. Então, são plantas alimentícias, comestíveis, bebíveis, também aquelas que servem como tempero, né? Erva baleeira, por exemplo, né? Pimenta rosa, que são tempero, ou aquelas que geram óleos ou resinas, né? Então, de uso direto ou uso indireto. Então, são plantas alimentícias, né? Muitas vezes os meus alunos sabem que eu me incomodo muito com isso, né? Não são plantas comestíveis, são plantas alimentícias. Entre elas estão as comestíveis. E o que gera mais polêmica nesse termo é a expressão não convencional, né? O que é algo não convencional? Então, melhor, o que é algo convencional primeiro, né? Então, algo convencional é relativo ou resultante de uma convenção, né? Ou seja, é um ajuste ou uma determinação sobre um assunto, um fato, norma de ação. Ou seja, aquilo que se convenciona como alimento. Então, o que se convencionou ao longo da história, né, para a maioria da civilização ocidental e agora urbana, como a gente está falando, como alimento? O alimento é carne, é tomate, é cebola, é alface, é pepino, é brócolis, isso é alimento, né? As punk não são, nesse sistema, convencionadas como alimento. Elas são os insos, as ervas daninhas, ou alimento para os outros animais, né? Não alimentos para os seres humanos, né? Então, as punk, elas não foram convencionadas por essa convenção, esse acordo tácito da civilização ocidental como alimento, né? Elas não são tidas assim. Então, o não convencional é se contrapor a isso, né? São plantas que não foram convencionadas como alimento, ou seja, elas não atendem aos requisitos estabelecidos pelo sistema agroalimentar hegemônico do que é alimento, fugindo do senso comum, não são plantas que estão no supermercado, que nem em todas as feiras, né? Não se tem livre acesso e fácil acesso em qualquer momento, em qualquer lugar, e muitas pessoas nem as conhecem, né? Então, isso é o ser não convencional. Então, já que eu falei de sistema hegemônico, né, parece uma palavra meio estranha, sistema agroalimentar hegemônico, o que é isso, né? Então, como é que está estruturado o nosso sistema para entender que as punk não estão nesse sistema, né? Então, sistemas alimentares existem vários, né? E esses sistemas, eles abarcam tudo que gira em torno do nosso prato, o prato que a gente comeu hoje ao meio-dia, né? Como é que aqueles alimentos chegaram? Como é que foi a produção, o acesso, o abastecimento, como é que é o consumo dele, o descarte, a qualidade nutricional, de sabor, né? Tudo que gira em torno do nosso prato, todos os elementos ambientais, sociais, institucionais e de infraestrutura para que a gente chegue nesse prato, é o que molda o sistema alimentar, ou os sistemas alimentares. Então, existem muitos sistemas alimentares no mundo, mas existe um que é hegemônico, ou seja, aquele que domina, ou alguns poucos, né? Aquele que domina a maior parte da população, né? Então, é desse que a gente está falando. E o nosso sistema hegemônico, atualmente, da civilização ocidental, urbana ocidental, ele é baseado em poucas espécies, né? Nossa alimentação é baseada em 20 a 30 espécies de plantas, somente. Parece meio solto falar isso, né? Mas depois a gente vai conversar, se vocês forem pensar, a gente tem apenas no bioma Pampa uma potencialidade de 200 espécies nativas alimentícias, e a gente não se alimenta quase nenhuma delas, né? Então, a alimentação mundial está restrita a 20 a 30 espécies no máximo, quando muito, né? Então, às vezes é muito menos do que isso. Além da gente ter uma baixa diversidade no nosso prato, a gente repete ele sempre, né? Ao longo dos dias da semana, ao longo do mês ou ao longo das regiões do Brasil. O Brasil é um país continental de diversas culturas e muitas vezes você viaja e em qualquer lugar que você vá, o café da manhã é pão com manteiga, né? Com raras exceções. As frutas é laranja, mamão, abacaxi. A salada é alface, tomate, né? Então não se foge muito disso. Então a gente diz que a gente vive uma monotonia alimentar, ou seja, a repetição sempre dos mesmos elementos, dos mesmos alimentos. Bom,
Além disso, esse sistema hegemônico ele é baseado em alimentos que eu digo exóticos, né? Mas não exótico no sentido de diferente, né? Aquela coisa exótica, comer um prato exótico, não. A maioria das espécies que a gente consome são espécies que não são originárias do nosso território, né? Ou seja, não são nativas brasileiras, por exemplo. Não se originaram e não evoluíram no nosso território. Quase todas as plantas que a gente come são asiáticas ou europeias, algumas africanas, né? Mas a maioria é euroasiática, tem origem euroasiática, né? Grande parte. Aí eu lembro que eu estava comentando com os meus alunos, olha, todas essas plantas aqui que a gente come, que eles falavam, essa aqui é da Europa, essa é da Ásia e tal. Eles falaram, nossa, professora, como a Europa e a Ásia têm diversidade. Na verdade, não é isso, né? A nossa diversidade vegetal é muito maior. O país que tem maior diversidade de plantas no mundo é o Brasil, né? Só que a maioria dos alimentos consumidos no Brasil não são nativos do Brasil, são nativos da Europa e da Ásia, né? Então, são alimentos exóticos. Além disso, nossa alimentação é baseada em alimentos viajantes, que são produzidos muito longe de onde são consumidos, ou seja, tem que viajar muitos quilômetros para chegar ao nosso prato. A gente vive também uma dinâmica de cornificação da nossa alimentação, porque corn, em inglês, né, é milho, né? Então, a gente vai ver nas embalagens do que a gente compra e do que a gente come, a maioria tem milho, né? Então, o milho se tornou uma cultura de produção em grande quantidade e a baixo custo, e que serve, né, para ser separado e colocado em vários alimentos, né? Então, a gente tem uma cornificação da alimentação, a gente tem milho em tudo, e agora outros elementos como soja também, né? Então, estou botando esse alimento em diversos outros alimentos e fazendo, como eu digo, substâncias alimentícias e não alimentos, né? Além disso, a gente vive um sistema baseado na conveniência, né? Eu compro e consumo, me alimento do que é conveniente, do que me leva menos tempo, do que é mais rápido, do que está mais acessível. Então, cada vez mais a nossa alimentação tem que se baseado nos alimentos chamados ultraprocessados ou fast food, né? Nos alimentos rápidos, né? Então, a gente tem cada vez se distanciado mais da origem do próprio alimento, da própria alface, né? Que é uma super convencional, para a gente comer, né? Chips, a gente comer bolachas industrializadas, massas industrializadas, né? Prontas, rápidas, lanches, né? Então, a gente tem cada vez se distanciado mais do alimento em si, do que é natural, que vem da natureza, né? Apesar das embalagens dizer 100% natural, né? Nunca vi um suco de pacotinho 100% natural, né? Ou com muitas vitaminas A, B e C, sendo que de todos os sabores, todas são ricas em A, B, vitamina A, B e C, como se todas as frutas tivessem a mesma quantidade de vitamina A, B e C, né? Óbvio que isso não está sincero com a gente, né? Bom, todo esse sistema hegemônico, ele tem um alto custo social para a nossa saúde, por exemplo, alto custo financeiro para se manter esses cultivos dessas plantas exóticas e se manter esse sistema de distribuição de alimentos, né, que são produzidos lá em São Paulo para chegar aqui no Rio Grande do Sul. E tudo isso um alto custo ambiental, né, de um sistema baseado em monocultivos e uso intensivo de agrotóxicos, né? Quem é da biologia tem que pensar muito nisso, porque muitos dos problemas ambientais, não só quem é da biologia, mas também gestores, né, e nós como cidadãos, a maior parte dos problemas ambientais, socioambientais que a gente vive hoje, tem a ver com a nossa alimentação, direta ou indiretamente, né? Haja vista a própria pandemia, né, de Covid-19, que tem a ver com o sistema alimentar, né? Então, é muito importante a gente pensar nesse sistema e como que ele está colocado, e mais do que isso, como que a gente pode pensar em outros sistemas e apoiar esses outros sistemas que existem. Só para dar um exemplo para vocês, 1,3 a 2,1 toneladas de biomassa alimentícia por hectare na América Latina são desperdiçadas e combatidas ou queimadas pelo uso de agrotóxico, capina, retirada, né? Então, tudo isso são punks que estão nascendo junto com cultivos ou nascendo espontaneamente e que a gente desperdiça no mundo que tem fome, né? Então, imagina, 2 toneladas de alimento são desperdiçadas por hectare. É muita coisa, né? E, além de tudo isso, lá, antes de vir para a nossa mesa, lá no cultivo, lá, né, no campo.
depois que esse alimento vem para a nossa mesa, gente, no mundo, 1/3 dos alimentos são desperdiçados. Ou seja, a cada 3 pratos de comida, um vai fora, né? Então, é um sistema baseado na ineficiência, é um sistema ineficiente, né? Baseado no desperdício, no mundo, como eu falei para vocês, que passa fome. Então, as PANC também incorporam muito fortemente o não desperdício, né? Por que eu digo isso? As PANC incluem dentro do seu conceito as partes de plantas convencionais. Por exemplo, a folha de batata doce, que está ali, muita gente às vezes nem conhece, né? A folha de batata doce, a gente consome a batata doce, mas nem conhece a folha. A folha é uma hortaliça maravilhosa, mediante o breve cozimento, né? Pode fazer diversas formas, refogado, a vapor, como petiscos empanados, é muito boa. Então, uma parte de uma planta convencional, né? Ali no lado superior direito, vocês têm um umbigo de bananeira, ou o coração de bananeira. Então, a banana é uma fruta convencional, mas o coração de bananeira, o mangará de bananeira, é uma parte não convencional, que não é consumido e não é considerado um alimento, né? Embaixo ali vocês têm a folha da beterraba e a folha da cenoura. Cenoura e beterraba são plantas convencionais, convencionadas como alimento, mas as suas folhas não, né? Eu sempre falo, eu vou na feira todo sábado e são caixas e caixas e caixas de folha de beterraba e de cenoura que vão fora, né? Então, no supermercado elas nem chegam, porque eles cortam antes, né? Então, são alimentos desperdiçados. As folhas do brócolis, as folhas da couve-flor, geralmente elas não são nem levadas para comercialização em supermercados. Nas feiras elas estão ali, mas o cliente, consumidor, pede para tirar. Pelo desconhecimento que muitas dessas folhas são muito mais nutritivas do que a parte convencionalmente consumida, né? As folhas da batata doce são historicamente empregadas nas multimisturas, que chamavam, né, que combateu a fome por muito tempo aqui no Brasil, assim como a folha da mandioca, que devido, né, com os devidos cuidados, com o devido preparo, são alimentícias, né? Então, as PANC também, o PANC pode ser usado também, que eu vou trocar, como partes alimentícias não convencionais. Então, são plantas convencionais que têm partes não convencionais, né? Então, também entra dentro do conceito. Como eu falei para vocês, também tem o uso desse acrônimo para as preparações alimentícias não convencionais, né? Ou seja, eu conheço a planta, eu conheço aquela parte é convencional, mas tem preparos que eu poderia fazer com ela que eu não faço, que eu não sei, que eu desconheço, né? Por exemplo, o chimarrão, nós aqui do Rio Grande do Sul super conhecemos, ilhas paraguarienses, né? Uma planta nativa, que a gente faz o famoso chimarrão, mas a gente pode usar a erva mate para vários outros, né? Podemos fazer bolo de erva mate, pudim de erva mate, mousse de erva mate, bolachas, cookies de erva mate, né? É um outro uso, substituindo pelo menos em parte as farinhas brancas, né? Pelo menos em parte. Aqui no canto inferior esquerdo, vocês têm um bolo feito com farinha de pinhão, né? Então, a gente está acostumado a comer o pinhão na chapa, ou um treveiro com pinhão, um risoto de pinhão, mas o pinhão também pode se fazer uma farinha maravilhosa, de fazer bolo, bolachas, cookies, e a gente não sabe. E a gente não sabe, a gente não procura, não tem numa loja de produtos naturais, não encontra farinha de pinhão num estado que produz muito pinhão, né? Então, é um preparo feito com pinhão que é não convencional. Aqui no canto inferior direito é uma maionese feita com biomassa de banana verde. Não comprei no supermercado, não precisa comprar, gente. Pegar a banana verde, cozinhar na pressão, tirar a casca, usar a casca para depois fazer outras coisas e fazer uma maionese com essa biomassa, batendo no liquidificador, e aqui com as folhas do alho poró. Tem gente que não usa nem as folhas do alho poró, usa só aquela partezinha, né, que é conhecido como alho poró, né, que é aquele caule, a base ali, né, das folhas, na verdade, que é esbranquiçada. Então, existem preparos não convencionais com plantas convencionais, né? Então, preparo da banana verde de uma forma diferente, um chips de banana, né? E vários outros usos que pode se dar. Então, isso também é incorporado no conceito das PANC. Outra coisa que é incorporado no conceito são plantas tradicionais, mas que não são convencionais, né? Então, a gente me diz, professora, mas a Ora Pronobis, que agora está super famosa, né, e célebre no Brasil, a Ora Pronobis é super comum em Minas Gerais, existe até o festival da Ora Pronobis em Minas Gerais, é verdade?
é uma planta tradicional, né? Uma planta mantida por populações tradicionais, mas não é em qualquer lugar de Minas Gerais que você vai que você encontra a Ora pronobis. Não é tão comum quanto se pensa, né? Então, é uma planta tradicional, sim, mas não é convencional. Você não vai numa padaria e tem uma torta fria com Ora pronobis, né? Assim como o pinhão que eu falei para vocês, é super tradicional aqui, mas ele não é convencional. Pelo menos a farinha de pinhão não é. Aqui tem a melancia de porco, né? Que em São Lourenço do Sul, a primeira coisa, quando eu cheguei, tu tem que comer a chimia de melancia de porco. É uma planta que todo agricultor familiar aqui conhece e faz doce, geleia, né? Mas você vai numa padaria que não tem uma torta com um recheio de melancia de porco. É uma planta conhecida, tradicional, mas não convencional. Assim como o açaí. O açaí na Amazônia faz poucos anos que você encontra comumente em qualquer lugar, em Belém, em Manaus, né? Antes era restrito a algumas populações tradicionais, alguns locais, algumas regiões. Então, o açaí ainda também está nesse nosso conceito de planta tradicional, mas não uma planta convencional. Então, entra também nas punk. E, claro, a gente entra aí também todo um rol de espécies subutilizadas muito mais amplamente no passado e que hoje não são mais, por exemplo, o marmelo. A marmela era uma planta muito cultivada para fazer doce e hoje em dia muitos poucos agricultores cultivam o marmelo, ainda fazem o doce, né? O Uruguai é um lugar que ainda mantém grandes cultivos de marmelo, aqui a gente já não encontra com tanta facilidade, mas foi muito utilizada no passado, também entra no conceito. Plantas negligenciadas entram no conceito, né? Elas são cultivadas nos seus centros de origem, né? Onde elas se originaram, ou nos seus centros de diversidade, onde elas se diversificaram, mas se restringem ali, não vão para além dos seus centros de origem ou de diversidade. Então, também entram dentro das espécies de punk. E algumas punks são completamente desconhecidas, né? Às vezes a gente acha, não, mas tudo isso já se usou no passado. Tá certo? Uma grande parte já se usou no passado. Mas muitas plantas consideradas punk são novidades, são novos potenciais descobertos pela ciência, né? Novos alimentos que nunca foram consumidos, né? Ou pelo menos que não se tem registro desse consumo e desse uso. Então, a gente também tem essas punk. Bom, então, como vocês puderam ver, a gente considera, né, dentro do nosso projeto, um conceito muito amplo das punk, né, que engloba um grande grupo de plantas. Vocês podem ver que não é um conceito biológico nem um conceito ecológico, né, é um conceito utilitarista, né, porque vê as plantas como alimento, e um conceito político também, né, de se contrapor aquilo que é convencional, ou que foi convencionado, né? Então tem vários elementos. Mas claro que incorpora algumas dos nossos conceitos e termos utilizados na ciência, nas ciências biológicas e na botânica, né? Então engloba espécies nativas, aqui eu trouxe para vocês, né, a erva baleeira, que é típica das nossas dunas aqui, São Lourenço, Rio Grande, São José do Norte, né? Toda essa planície costeira tem muita erva baleeira, historicamente utilizada como medicinal. A erva baleeira é chamada também de caldo quinor, né? Porque é um tempero maravilhoso, né? Bota no feijão, ao invés de botar louro, faz vários temperos com ela, pode secar, triturar e fazer temperos. Então, uma planta nativa. A gente tem a pitanga, que é nativa, os butiás e gerivás, a Ora pronobis, que é uma trepadeira nativa do Brasil, né? Então, as punk incorporam as espécies nativas, mas também incorporam espécies exóticas, né? Plantas que não têm a sua origem no território brasileiro, por exemplo, né? A gente tem aqui a pitaia, que está super famosa, que é bonita, que é gostosa, mas ela é nativa da América Central, não é do Brasil. O inhame chinês ou japonês, que eu mostrei para vocês, né, uma planta asiática, de origem asiática. O mesmo o açafrão ou cúrcuma, né, açafrão da terra, que é uma planta de origem indiana, né, que a gente usa, então, o pozinho, né, para temperar, para dar gosto, para dar sabor e para dar cor nos alimentos, né. Então, incorpora também as plantas exóticas dentro das punk. Mas nesse conceito a gente tem, é importante lembrar que existem as plantas exóticas casuais e as plantas exóticas naturalizadas, né? Bom, qual que é a diferença? Então, as plantas exóticas casuais são componentes de espécies que não ocorreriam naturalmente
na nossa região geográfica, sem o transporte humano, ela é exótica, né? Mas ela, por exemplo, ela não se mantém sem nosso cultivo, né? Então, a gente cultivou, ela se mantém. Se a gente mantiver, ela vai se manter. Se não, ela não vai se manter, ela vai desaparecer em poucas gerações. Por exemplo, o inhame, na própria pitaia, a gente tem que estar mantendo o próprio açafrão, ou replantando. Mas existem plantas exóticas que se naturalizaram no nosso território, ou seja, se tornaram naturais, vamos dizer assim, né? Que passaram a se reproduzir sem cuidado humano, sem ter que plantar ou replantar ou ter maiores cuidados. Então, elas passaram, conseguem se reproduzir de modo consistente desde o local onde elas foram introduzidas, né? Tendo uma população autoperpetuante. Então, tá cheio de espécies que não são nativas aqui, mas que se auto-perpetuam sem ninguém plantar. Por exemplo, aqui, né, o dente de leão, a serralha, a própria capuchinha, né? São plantas que se naturalizaram, elas são da Ásia, dos Andes, da Europa, foi trazido aqui intencionalmente ou acidentalmente e acabaram ficando e se reproduzindo. Mas elas, em geral, elas não se reproduzem muito longe da onde elas foram introduzidas, não chegando a invadir ambientes, né, causar impactos e se reproduzir de uma forma, numa distância muito grande da onde foram introduzidas, né, a não ser as espécies cosmopolitas que ocorrem no mundo todo, né, que tem naturalizadas cosmopolitas. E aí é importante a gente falar das espécies invasoras, né, exóticas invasoras, que são aquelas que se dispersam para locais distantes da onde foram introduzidas. Existe até uma estatística, né, para definir que se considera invasora. Então, são plantas que se dispersam mais de 100 metros, mais de 100 metros em 50 anos, pelo menos, né? E muitas delas se expandem de forma agressiva sobre comunidades naturais. Então, tem algumas punk que são exóticas invasoras, né? Por exemplo, o lírio do brejo, né? Uma planta maravilhosa, né? Que ocorre em áreas úmidas, que se dispersa facilmente dos rizomas. Os rizomas são comestíveis, né, chamado de falso gengibre, é um sabor que lembra o gengibre, mas um pouquinho mais fraco. E as flores brancas, essas são super aromáticas e comestíveis, né, para botar em doces, comer in natura. É maravilhosa. Eu tenho aqui na minha casa, não tenho não. Na verdade, me fui presenteada, né? Ela está aí, eu já estava aí quando eu cheguei. Então, a planta exótica invasora, que é um problema principalmente na planície costeira, mas mais na Mata Atlântica, né? Que invade realmente áreas úmidas. Provoca danos às comunidades locais. Ali embaixo a gente tem a conhecida uva japonesa, a uva do Japão, né? Que é da Ásia, então. Também é uma espécie arbórea, que foi introduzida, é muito comum na arborização urbana, e que se dispersa muito facilmente, né? Os pássaros gostam muito de comer. E ela é uma exótica invasora, que a gente usa, então, os pedúnculos, né? Que são bem carnosinhos e doces para fazer açúcar, para fazer doces, né? É uma planta exótica invasora e é considerada punk pelo esse pedúnculo da inflorescência. E, bom, sempre digo, se a gente não pode combatê-la, vamos comê-la, né? Então, a gente se alimenta dessas plantas, mas claro que a gente não introduz na natureza as suas sementes, né? A gente incinera, a gente faz alguma coisa com essas sementes, mas a gente não joga na natureza para não auxiliar na dispersão dessa espécie. Outra planta muito comum, né, ornamental, é empátiens, né, ou beijinho de frade, Maria sem vergonha, é empátiens valeriana, as flores são comestíveis, e também ela é um grande problema, principalmente na Mata Atlântica, invadindo ambientes naturais, né. Então, só para a gente ter claro que dentro das punk tem planta nativa, tem planta exótica naturalizada, tem planta exótica casual, daquelas que a gente não, que só se mantém pelo nosso cuidado e cultivo, e plantas exóticas invasoras, né? E claro, também tem outras plantas, vocês vão ver muito, plantas são plantas ruderais, né? É outro conceito antropocêntrico, né? Que são plantas que ocupam ambientes alterados pelo homem, então elas só, e pela mulher também, mas mais pelo homem. Elas só estão presentes nesses ambientes porque houve uma perturbação, né? Então, mediante uma ação humana, essas plantas ocupam um ambiente, e aí elas são chamadas de plantas ruderais do nosso ponto de vista antropocêntrico, né? E ainda tem o termo plantas daninhas, que também, como eu falei para vocês, a gente evita ao máximo utilizá-lo, porque também é um conceito muito antropocêntrico de uma planta que nasce onde a gente não deseja que ela esteja, né? Então, também são nomes associados às plantas.
Só para brincar um pouco com vocês, isso aqui eu tirei de um site de uma empresa familiar de geleias e chimias aqui do Rio Grande do Sul, onde a única planta da linha exótica, o único produto da linha exótico é uma planta, é um alimento com uma planta nativa, né, com o jaracatá, né, que é uma mãozinha do mato, é uma planta nativa nossa e que está na linha de chimias exóticas, né? Na verdade, exótico nesse sentido seria de diferente, né? Mas ela é a planta nativíssima, né? Eles fazem geleias com outras coisas, por sinal muito gostosas, né? Essa eu já provei, de jaracatá, que é feito com a medula, é um mamoeiro do mato, dá para fazer com a medula desse mamoeiro, assim como dá para fazer com o mamoeiro esse nosso aqui mais comum, vamos dizer assim, né, o que a gente cultiva mais comumente. Dá para fazer um doce que chama doce de pau, ou doce do pau ralado, parece um coco, né? Muito maravilhoso, eu sempre faço, né? Então, o mamoeiro convencional não é nativo, mas esse mamoeiro aqui é nativo e está sendo chamado de exótico, né? Só para a gente ver como que essas palavras se confundem. Outra espécie que é nativíssima nossa do bioma pampa é a Acacia loviana, né? Goiabeira serrana ou feijoa. É uma mirtácea maravilhosa, chamada de goiaba branca também, e que há muito tempo foi levada para os Estados Unidos, Colômbia, Nova Zelândia, e lá tem plantios comerciais dessa goiaba, para a produção de sorvetes, espumantes, vinhos e outros produtos. E a gente importa essa goiaba da Colômbia, né? Então, no Zafari, em Porto Alegre, tá lá goiabeira colombiana, ou goiaba colombiana na etiqueta, né? E é uma planta nativa do bioma pampa, uma arvoreta maravilhosa, onde a gente come essas goiabas brancas e também come essas pétalas que são muito doces e já são vendidas em feiras agroecológicas em Porto Alegre, essas flores, né? Então, é nativo nosso, foi levado para fora, para o exterior, o pessoal produz e nos vende, né? Então, para a gente ver como que isso é ingrato, né? Bueno, não sei como é que eu tô com o meu tempo. Qualquer coisa o Denner me fala. Dentro das plantas a gente tem todas herbáceas, arbóreas, trepadeiras, arbustos, né? A maior parte, para aqui é um estudo feito pelo professor Valdeli Knupp na região metropolitana de Porto Alegre, onde ele diz que a maior parte das plantas tem hábito herbáceo, né? Mas a gente pode ter também, em relação às partes alimentícias, né? A gente pode ter raízes alimentícias, caules alimentícios, né? Então, a gente tem folhas alimentícias, flores, frutos e sementes. Mas uma coisa bem importante, gente, que, por exemplo, assim, a planta tem a folha comestível. Não necessariamente ela vai ter a flor comestível ou a raiz comestível, né? Então, tem plantas que são inteiramente comestíveis, outras não. Outras são restritas a algumas dessas partes, né? E aí entra o nosso papel como botânicos, né, de verificar e atentar para qual é a parte que é alimentícia, né, qual a forma de preparo adequada também, o método de coleta, tem tudo isso que a gente também tem que levar em consideração, né? Bom, parece muito simples, né? Raízes, caules, folhas, flores, frutos e sementes, né? Quem está estudando botânica está acostumada com esses termos, né? Mas a gente tem estruturas alimentícias muito mais detalhadas para a gente falar, só vou citar algumas, por exemplo, raízes, a gente tem raízes tuberosas, mas também tem caules subterrâneos alimentícios chamados de rizomas, né? A gente tem bulbos, a gente tem tubérculos, né, que são estruturas subterrâneas alimentícias. No caule, os ramos podem ser comestíveis, os estipes, né, que são os caules, por exemplo, de palmeiras, a medula pode ser comestível, os cladódios, que são os caules de muitas cactáceas, os meristemas apicais, por exemplo, das arecáceas, das palmeiras, né, os palmitos, que são comestíveis. As folhas, a gente pode comer só a folha, ou a folha e o pecíolo, o broto das folhas. Em relação às flores, às vezes as flores, às vezes é inflorescência, às vezes são as brácteas que a gente come. Em relação aos frutos, pode ser os frutos, mas pode ser infrutescência, pode ser semente, o arilo da semente, o epimácio da semente, né? Então, tem várias estruturas vegetais que podem ser alimentícias, né? Então, aqui, por exemplo, essas plantas aqui, eu tenho a beldroega, o mastruço, dente de leão, a serralha e o picão branco, né? Essas, praticamente, a planta inteira é comestível, né? Em alguns casos, até a raiz, como dente de leão, como eu falei para vocês. Então,
raiz, folha, ramo, flor, fruto, semente, né? Quando é palatável, às vezes a semente das asteráceas, por exemplo, né? Tem os papos, às vezes tem papos que tem dentes, né? Por exemplo, o picão preto, que aí não são palatáveis, que não sejam comestíveis, né? Então, a planta inteira é comestível. Mas, por exemplo, aqui, algumas plantas com estruturas subterrâneas ou tubérculos, né? Por exemplo, a gente tem a batata Yacon, aqui no canto superior direito, que é comestível, a parte subterrânea, mas a aérea não. O inhame é a mesma coisa, a parte subterrânea é comestível, a parte aérea não. A caramoela ou caradoar, né, que são tubérculos aéreos, eles são comestíveis, os subterrâneos também, mas as folhas não são comestíveis, né? E ali a gente tem a batata doce roxa, aí sim, a batata doce é comestível, a folha também. O açafrão da terra ou cúrcuma, a gente come os rizomas e as folhas também podem ser utilizadas como condimento, né, como tempero. Então, às vezes se come toda a planta, às vezes não. E não pode porque tem algum elemento que pode ser tóxico, né? Ou às vezes não palatável. As frutíferas também, bom, se o fruto é comestível, será que as folhas são? Alguns casos sim, outros casos não, né? Por exemplo, aqui os butiás, bananinha do mato, ananás, as folhas são duras, espinhosas, né? Pouco palatáveis, não são comestíveis, né? Então, ali a gente tem vários exemplos de que não é possível. Então, tem o araçá, a gente também não come a folha do araçá, tem pessoas que fazem chá, a pimenta rosa se come os frutos, não se come as folhas, a melancia de porco, né, que se come o fruto. Então, tem que se ter um cuidado. E, principalmente, o pessoal me pergunta em relação às flores, né? Muitas plantas que têm flores comestíveis não têm as outras partes comestíveis, né? Então, por exemplo, o ipi amarelo se come as flores, não as folhas. O jasmim manga, esse do canto superior direito, se come as flores e não as folhas, que são muito latescentes. A própria empatins, né? O beijinho de frade não se come as folhas. A corticeira do banhado se come as flores, mas não se come as folhas, né? E, por outro lado, essas de baixo se come tanto as flores quanto as folhas, né? O hibisco de jardim, né? A Ora pronobis, a capuchinha, né? E essa dama da noite, ou a hipomeia alba, né? Se come tanto as flores quanto as folhas, mas tem que ter muito cuidado em qual parte, de fato, é a alimentícia, né? Às vezes é a planta inteira, às vezes não. E nós, botânicos e simpatizantes da botânica, sabemos que temos que ter cuidado, né, com a identificação correta dessas espécies, né? Muitas são reconhecidas apenas pelos nomes populares e que estão corretíssimos, mas muitas a gente tem que ter cuidado com as confusões dos nomes populares, né? A gente vive no Brasil continental, muitas culturas, muitas etnias, e os nomes populares variam muito. Então, tem que se ter um cuidado com isso, né? Então, nós temos esse papel de promover a boa identificação botânica. Eu só dei um exemplo aqui para vocês, porque eu acho que é uma das únicas plantas que a gente tem que se preocupar de verdade na nossa região, né? Aqui na direita, vocês têm uma planta extremamente tóxica e na esquerda, uma planta alimentícia, mas a parte subterrânea que é alimentícia, né? A da direita, as duas são aráceas, né? A da direita chamam de orelha de elefante, chamam também de taioba, que é o nome de uma planta comestível, né? É do gênero Alocasia, e ela é extremamente tóxica. E a outra é um inhame chinês, um inhame japonês, que a gente come os rizomas, né? Ou seja, os caules subterrâneos são comestíveis, né? Então, como é que a gente diferencia elas duas? Elas são muito parecidas, né? Então, a gente olha para a coloração, por exemplo, das folhas, né? Vocês veem que a espécie que é tóxica, ela tem uma coloração verde plástico, né? Brilhante plástico, parece até uma planta artificial, verde plástico, tá? Ela tem as folhas voltadas com o ápice para cima, olhem para do lado, é para baixo. E o pecíolo, que é bem longo, né, cilíndrico, o pecíolo das folhas dessa planta tóxica, ela não tem uma serosidade, um pozinho branco, que é encontrado no inhame chinês ou japonês. Né? Então, eu falo muito desse cuidado com essas plantas, porque já teve relatos de casos de consumo equivocado da alocasia, a da direita, a pessoa querendo comer um inhame, né? Então, é uma das únicas que eu chamo bastante atenção para a gente ter cuidado na identificação. Bom, o preparo, o inhame, esse que eu falei para vocês, tem que ser cozido. Então, além de saber a parte, eu tenho que saber como é que se prepara,
né? Então já tem casos, não aqui na região, mas no Brasil, de intoxicação com inhame por consumo cru, na forma crua, né? Então, inhame é sempre cozido, né? Cozinha na panela de pressão, cozinha na água, né? Faz purê, faz caldo, faz chips, mas sempre cozido, né? Porque ele tem muitos cristais de oxalato de cálcio, né? Então, tem que cozinhar e cozinhar bem. Outras plantas que a gente tem que cozinhar, a língua de vaca, que é uma planta que nasce espontaneamente, né? A gente tem que ter um certo cuidado, não precisa ser um cozimento longo, mas tem que ser cozido. O próprio caruru se recomenda o cozimento. A taioba roxa, que a gente consome tanto a estrutura subterrânea quanto as folhas, tem que ser bem cozidas, tem pessoas mais sensíveis também, né? Outra coisa que eu chamo a atenção, quase finalizando, é para a gente consumir com tranquilidade e não ter medo. As pessoas têm muito medo das punk, né? Ai, vou me intoxicar, vai me fazer mal, né? A maioria não faz, né? No começo, quando os alunos me perguntavam qualquer planta, dá para comer, professora? Eu dizia, olha, dá para comer qualquer planta, pelo menos uma vez na vida, né? Hoje eu não falo mais isso, porque a maior parte delas não são, que são ao nosso redor, não são extremamente tóxicas, né? Basta a gente saber identificar onde coletar e como prepará-la, né? Então, ter cuidado, por exemplo, com a coleta de plantas presentes em áreas úmidas, tanto áreas urbanas quanto rurais, porque essas plantas que ocorrem em áreas úmidas, muitas são bioacumuladoras, né? E nesses locais pode haver contaminação, tanto relativa a resíduos sólidos urbanos, né? Relativo à produção, toda a questão urbana, mas também pode estar contaminados com agrotóxicos na zona rural e urbana, né? Então, áreas úmidas, ter muito cuidado com a coleta de punk, principalmente aquelas que têm estruturas subterrâneas alimentícias, né? Que são as que bioacumulam mais metais pesados do que folhas e flores, são as partes subterrâneas, então ter muito cuidado. Ter cuidado também em não coletar em áreas com alto tráfego veicular, né? Rodovias muito movimentadas, ruas muito movimentadas, né? Porque os escapamentos dos automóveis liberam várias partículas, né? Então, preferir áreas verdes, né? Áreas mais distantes do meio-fio, né? Áreas mais protegidas, né? Áreas verdes urbanas ou áreas rurais, né? Ter cuidado na coleta em jardins do vizinho, porque às vezes o vizinho pode usar algum tipo de composto aí para eliminar as plantas chamadas daninhas, então ter cuidado com plantas ornamentais comestíveis que são compradas em floriculturas, né? Então, quando a gente compra uma planta, uma begônia na floricultura, as flores da begônia são comestíveis, mas não coma a primeira leva de flores, né? A primeira geração, né? Fica olhando, deixa ela bonita, e a segunda geração aí você come, né? Replanta ela, utiliza como propagação aquilo que você comprou na floricultura. E também ter cuidado com áreas de descarte. A gente vê que terrenos baldios, muitas vezes nas áreas urbanas, são locais que as pessoas descartam resíduos, né? E nesses resíduos podem ter resíduos muito tóxicos. Então, ter o cuidado de não coletar nessas áreas, né? E fazer também, claro, a higienização posterior adequada. Então, tendo esses cuidados, né, a gente pode se alimentar e se alimentar muito bem dessas plantas, né, que são tem um grande potencial, eu acho, não só para alimentação, para nutrição, em termos de nutrientes, mas em termos de conservação da biodiversidade, é uma biodiversidade viva, as árvores em pé, a natureza, né, aí sim, consumir coisas naturais, né, é consumir algo da natureza, eu acho que esse é o futuro para a conservação, né, é a gente pensar nós como parte desse ecossistema e esse ecossistema como parte também das nossas vidas, né, então as punk eu acho que tem muito a contribuir para isso, e eu estou à disposição, não só hoje, mas outros dias para a gente conversar, só divulgando, né, a gente tem página no Facebook do Projeto Punk Pop, tem a minha pessoal também, tem página no Instagram, tem meu e-mail, tá aqui também, e agora em agosto a gente vai estar lançando um curso online sobre punks em áreas urbanas, né, vai ser as punk e a cidade, né, com todos esses cuidados, a identificação botânica, tudo isso, vai ser um curso gratuito e aberto ao público, né, então vocês acompanhem aí pelas redes sociais que a gente vai estar divulgando esse curso, tá bem, gente? Fico à disposição agora para perguntas, questionamentos, dúvidas, vocês fiquem à vontade. Muito obrigado, então, professora.
muitos elogios no chat, o pessoal gostou bastante. E a gente já tem uma pergunta aqui, uma pergunta da professora Daza. Para variar, eu perturbando, né? Pode falar. Pensando nesse conceito que apresentaste para nós sobre o convencional, uma punk aqui pode não ser uma punk em outro lugar do mundo? Sim. As punk, elas incorporam um elemento espacial, de espaço e de tempo, né? Então, o que é considerado punk em um local pode não ser considerado em outro, tá? Então, isso tem uma variação. E também ao longo do tempo, né? As pessoas dizem, o sonho das punk é deixar de ser punk, né? De ser convencional, né? Eu discordo um pouco disso, dessa dinâmica temporal das punk se tornarem convencionais, né? Porque o se tornar convencional muitas vezes implica numa inserção das punk numa lógica produtivista, né? E voltada ao mercado e com esse uso intensivo de agrotóxicos e tal. Então, nem sempre o desejo das pessoas que trabalham com punk é que elas se tornem convencionais, mas que elas se tornem populares, né? Que sejam acessíveis, que estejam na feira, que estejam entre as populações tradicionais, que as pessoas saibam identificar, saibam coletar, saibam onde comprar, onde adquirir, né? Mas não necessariamente esteja numa gôndola do supermercado, dentro de uma bandeja de isopor com plástico ao redor e cara ainda por cima, né? Claro. Uhum. Perfeito. Então, tem um elemento espaço e tempo, né, das punk. Então, sim, às vezes ela é considerada punk em um lugar e não em outro, né? Não é um conceito, o próprio autor diz, não é um conceito matemático, né? E nem biológico né? Então, é um conceito que tem elementos políticos, culturais e também botânicos, né? Perfeito, obrigada. Jaque, eu quero te agradecer profundamente pela tarde maravilhosa de hoje, né? O Denner, ele vai seguir tocando as nossas informações, depois eu vou assistir o finalzinho, mas eu consegui um horário no dentista agora, então eu estou saindo de casa. Mas antes de sair de casa, eu quero muito, né? Eu coloquei aqui o rostinho dos meninos, agradecer a equipe do Café Consciência, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem, como eu estou na coordenação da licenciatura junto com a Manu, que esse é um projeto da licenciatura, né? E na verdade não, esse é um projeto dos meninos, né? O Café Consciência é um projeto pensado pelos meninos, né? Então, aí eu coloquei aqui a foto da Ju, do Fernando e da Larissa, porque o Denner está ali, né, ao vivo conosco. Mas os meninos têm problema para conectar a câmera, então eu não consigo colocar, eles não conseguem aparecer para a gente fazer esse agradecimento público, né? E agradecer a ti por ter estado conosco nessa tarde, então, e agradecer a todos que estiveram com a gente. Nós tivemos um público muito legal hoje, né, mesmo com a internet indo e vindo, e agradecer muito a todos vocês. Muito obrigada mesmo, Jaque, e já estou pensando, depois, uma próxima proposta, quando a gente puder se encontrar, né, se a gente puder fazer uma atividade prática de punks, quem sabe, né? Essas que me gustam, essas são muito melhores. Eu digo, essa pandemia eu não estou gostando muito, porque não tem palestra, a gente vai conversar 5 minutos sobre punk, a gente come. A gente faz comida, leva comida, né? Não, com certeza. Então tá, muito obrigada mesmo, né? Eu vou seguir no celular, né? Mas eu não conseguiria fazer essa conversa que eu queria fazer com vocês antes de passar para o telefone, tá? Muito obrigada mesmo, obrigada mais uma vez, meninos, por todo o suporte, né? O Denner é o nosso entrevistador e nosso mediador oficial do grupo. A gente agradece muito, tá? E obrigada a todos que participaram, as perguntas estão maravilhosas, eu vou seguir ouvindo, tá? Muito obrigada. Tá, beijo, obrigada, beijo. Beijo, Daza. E a gente recebeu mais algumas perguntas aqui da Michele Andrade. Vou ler aqui agora. A primeira é: a Ora Pro Nobis tem realmente um alto valor proteico? Sim, muito alto, né? Pode chegar até 32% das folhas em matéria seca, né? Então, o que a gente tem que cuidar, às vezes, é isso, né? Os valores proteicos da Ora Pro Nobis normalmente são em matéria seca. Então, se a gente come folhas frescas, a gente tem que comer bastante para ter o nível de proteína dela, né? Sim, ela tem um alto valor proteico, principalmente as folhas, né? A gente pode consumir da Ora Pro Nobis as folhas,
os ramos na forma de chá, as flores, o pessoal perguntou, pode consumir, fazer drinks com as flores de Ora Pronobis, fica incrível, maravilhoso. E os frutos também de Ora Pronobis são comestíveis, né? Dá para fazer geleia, dá para fazer doce. A Ora Pronobis ficou muito famosa até essa última semana, gente, eu vi uma propaganda na TV falando da Ora Pronobis, mas uma propaganda no mau sentido, né? Porque usando essa imagem da Ora Pronobis de altamente proteica para venda de cápsulas, né? Então, isso a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque acaba que o pessoal começa a vender cápsulas dizendo que cura tudo, né? E não é assim, né? Então, existe uma legislação para plantas que têm uso fitoterápico, uso terapêutico, né? Então, eles estão numa legislação voltada para isso, e geralmente o que a gente tem observado é que essa legislação não é respeitada quando se usa as PANC. A moringa foi um caso parecido com isso, né? Mas outras perguntas. A próxima pergunta, também da Michelle, você sabe quais são as PANCs que possuem grande quantidade de proteínas? Sim. Então, gente, proteína, como a gente já falou, da Ora Pronobis, né? Ela tem um alto teor de proteína, mas tem outra planta que é menos célebre do que a Ora Pronobis e até as pessoas têm preconceito muito com ela, que é o caruru, né? O caruru são várias espécies do gênero Amaranthus que ocorrem de forma espontânea, muitas em locais alterados, né? Qualquer lugar que você vai ter caruru. Então, o caruru é uma planta que tem mais proteína do que a Ora Pronobis, só que não ficou tão famoso, né, do gênero Amaranthus, tem muita proteína. Em geral, as punks folhosas, com folhas verdes escuras, tem muita proteína, tem muito zinco, ferro, né? Então, eu indicaria, né, se não é uma indicação, mas em termos proteicos, né? A Ora Pronobis, o caruru, as taiobas também, tem muito ferro e proteína, né? Taioba roxa, taioba verde também. São essas que eu sei que são top, assim, de proteína. E agora a última pergunta da Michelle, que tem alguma dica de como preparar caramoela? Como preparar caramoela? Isso. Sim. Ai, a caramoela é uma planta incrível, maravilhosa, né? Então, essas túberas aéreas, a gente pode preparar tudo que você faz com a batatinha chamada inglesa, que na verdade não é inglesa, né? É andina, ela tem origem nos Andes, né? Mas a gente conhece ela como batata inglesa. Tudo que você faz com a batata inglesa, com a batata andina, vou usar assim, pode fazer com a caramoela, tá? Então, batata cozida, purê, salada de maionese, a própria maionese caseira eu faço com a caramoela, batata chips, né? Só a casca dela é meio chatinha, meio papelenta, então tem que tirar a casca. Cozinha com casca, mas depois tira a casca para comer. Então eu faço batata chips, faço maionese, faço purê, escondidinho, né? Usa como uma batata. É excepcional, excepcional. Melhor que a batata andina. E a Fernanda Saldanha mandou. Tem livros de punks com preparos e especificando partes de punks seguras para se comer? O curso vai ser divulgado em qual plataforma? Em qual página mesmo? Ela pediu o link. Tá. Então, Fernanda? Saldanha. Tá. Fernanda, então, além desse livro, né, este livro aqui, que ele não está disponível online, né, não é livre acesso, tá? E não é um livro barato, mas que vale muito a pena, né? Esse livro tem várias preparações, mas na internet a gente encontra várias cartilhas que ajudam na identificação, que dão dicas de preparo, né? Tem alguns sites e blogs confiáveis, por exemplo, eu posso citar 3, né? O Matos de Comer é um blog confiável. Tem uma coluna, tem outra que é Come-se, tá? Que é da Neide Rigo, maravilhosa, trabalha com punk há muito tempo. Então, Matos de Comer, Come-se. Tem o Mato no Prato, também, que é outro site interessante, com receitas, com dicas. Nossa página, a gente está vocês vão ver todo sábado eu posto um lanche feito com punk, um hambúrguer punk, maionese punk, complementos punk, salada punk, todo sábado eu posto.
tá? Então, tem esses 3 blogs, tem cartilhas, a URGS tem uma cartilha sobre plantas alimentícias não convencionais, está disponível, tá? Eu recomendo. E o curso vai ser divulgado na nossa página do Face, no meu Instagram, Amiga Punk, no Instagram, no Facebook, na página do Punk Pop, tá? Vai ser um curso gratuito, aberto a todos os públicos. Pergunta do Glauco. Pacientes com doença renal crônica necessitam controlar a ingestão de água, proteínas, sódio, potássio e fósforo. Existem estudos sobre a concentração de sódio, potássio e fósforo nas diferentes PANCs? Isso. Então, as PANC, nós temos, recentemente, depois da publicação da tese do Valdeli, tem surgido vários estudos, né, bromatológicos, né, e de teores de nutrientes e antinutrientes, que a gente diz, né, então existem os elementos nutricionais e os elementos antinutricionais, né, que são esses elementos que podem causar desconforto, algum problema, principalmente em pessoas que têm alguma doença, alguma deficiência, né, então, assim, os estudos com os teores nutricionais das PANC ainda são muito escassos, muito pontuais, relativos a algumas espécies mais destacadas, né? A gente tem muito estudo com Ora pronobis, muito estudo com taioba, um peixinho, né? Mas pouco estudo com beldroega, pouco estudo com bertalha, que é uma planta nativa nossa aqui, poucos estudos, né? Então, o que eu digo, tem algumas PANC que tem que ter cuidado, principalmente pacientes renais, né? Por exemplo, as azedinhas, né? As oxalidáceas tem que ter cuidado, as língua de vaca, essas plantas, por exemplo, que eu falei, as taiobas, né? Os inhames, que tem oxalato de cálcio, eu tomaria um pouco de cuidado, né? Porque quem tem problema renal tem que ter um pouco mais de cuidado do que a maioria das pessoas, né? Mas os estudos com as PANC têm aumentado muito, mas ainda são escassos, né? Principalmente com as plantas nativas. É interessante, né? A gente sabe muito sobre a alface e não sabe quase nada sobre bertalha, né? Que é uma hortaliça nossa nativa. Ou a própria beldroega, que não é nativa, mas que é naturalizada no nosso território. A gente sabe muito pouco sobre as espécies que nascem espontaneamente, que estão disponíveis, né? Mas tem algumas coisas. Ele pode procurar, tem a VP, que é liderado pela Valéria Pascoal, que faz vários estudos nutricionais com as PANC, tem expandido bastante o nosso conhecimento aí sobre os teores nutricionais. A própria Embrapa Hortaliças, além da produção de PANC, que eles trabalham muito fortemente em Brasília, como produzir PANC, né, em escala mais comercial, eles também fazem análises nutricionais de muitas espécies. E a Manuela perguntou, qual o nome e o autor do livro sobre PANCs? O nome é Plantas Alimentícias Não Convencionais, PANC no Brasil, tá? E os autores, na verdade, é o Valdeli Ferreira Knupp e o Harry Lorenzi, é da editora Plantarum, tá? Só entrar no site da editora Plantarum, tá? Esse é um livro de referência, mas como eu falei para vocês, tem várias cartilhas também disponíveis e confiáveis, né? Quem não puder adquirir o livro, tem essas cartilhas que são free, né? São livres para gente. E aqui a nossa última pergunta, por enquanto. Já que tem alguma dica de como preparar maionese caseira como banana verde? Sim, eu faço uma vez a cada 15 dias, pelo menos, maionese com biomassa de banana verde, né? A biomassa de banana verde, gente, ela é uma base para várias coisas, porque ela não tem um sabor marcante e tem uma textura legal. Então, se você precisar encorpar alguma coisa, né, dar mais volume, precisa de alguma coisa que dê consistência, você usa a biomassa de banana verde, que ela não vai alterar o sabor do que você está fazendo e vai te dar o que você quer, né? Ou seja, consistência ou volume. É super fácil a biomassa de banana verde. Você compra um cacho de banana verde ou planta sua banana, né? O cacho com a banana ainda verde, panela de pressão, cozinha com casca na panela de pressão. Depois, tira essas cascas, depois vai desfiar essa casca, fazer a chamada carne louca, que dizem, né?
Dá para fazer hambúrguer refogado com essa casca de banana, ou dá para fazer um bolo, se quiser também. A parte da banana, bata no liquidificador, bota um pouquinho de água para conseguir bater, porque às vezes o liquidificador estraga, né? Bate essa banana, biomassa de banana, essa banana verde para fazer biomassa. Bom, aí essa é a tua base para maionese. Se você não é vegano e quiser usar ovos para maionese, pode usar, né? O ovo inteiro cozido, cru, às vezes tem pessoal que usa ovo cru, eu uso ovos cozidos, né? Eu uso só a gema, bato a banana verde com ovos, óleo de girassol e os temperos que tu quiser. Às vezes eu boto mastruço, às vezes folha de alho poró. Eu fiz uma com flor e folha de capuchinha, ficou incrível. Aí vai colocando óleo, assim como você faz com a maionese, né? Coloca ou limão ou vinagre, sal e temperos ao gosto. E vai batendo e botando o que você quiser nessa maionese, cebola, o que você quiser. Mas a biomassa é super simples, super prática. Se você fez um monte, congela um pouco para usar depois, uma semana depois, um mês depois, né? Para fazer uma maionese para o seu lanche. Eu sempre faço hambúrguer aos sábados à noite e sempre tem uma maionese, ou de banana verde, ou maionese de caramoela, ou de inhame. Faço o mesmo processo, cozinhar na pressão, bater no liquidificador, né? Então, é super simples. É fazer a banana verde e acrescentar o que você quiser. Vegano, não bota. Se é vegano, não usa os ovos, né? Pode usar cúrcuma para dar um sabor e uma cor amarelinha, né? Pode usar o que você quiser. Mas é super fácil. Super fácil. Eu vi aqui. Pois é, a Fernanda perguntando das cascas da banana, né? Esse é um problema, né, em relação à casca da banana comprada no supermercado, que a gente não tem a garantia de que não foi utilizado agrotóxicos, né? Na verdade, muito provavelmente que foi utilizado, né? Então, eu não utilizaria a casca da banana comprada no supermercado sem saber a procedência, né? Claro, se você vai no supermercado e compra um pimentão, é o mesmo risco, né? Mesmo risco. Então, usar a casca da banana comprada no supermercado e usar um tomate comprado no supermercado é o mesmo risco. Né? Claro que existem alimentos que se utilizam muito mais agrotóxicos do que outros, né? Como pimentão, moranguinho e tal. Mas se você está preocupado em não consumir ou consumir o mínimo de agrotóxicos possíveis, né? Eu não utilizaria a casca da banana comprada no supermercado, por exemplo. Mas está cheio de opções aí de feiras, né, agroecológicas, e que você pode plantar sua própria banana. Em 2 anos você tem um cacho de banana maravilhoso. A Isabel está falando, né, que na casca da banana tem uma carga muito grande de glifosato. Então, é isso, né? É buscar, existem feiras, sempre existe um agricultor que tem uma bananeira em casa e que não aplica agrotóxico. Você pode plantar a bananeira na sua casa, em 2 anos será uma banana e vai ser a maior alegria da sua vida plantar uma banana, colher essa banana e comer essa banana. Pode ter certeza. Eu, como botânica, nunca tinha feito isso. Fiz isso há 2 anos atrás, a primeira vez, e é fantástico. Agora eu tenho as minhas próprias bananeiras, como a banana, casca da banana, o pseudocaule, né, o palmito da bananeira que está ali dentro do pseudocaule, é um palmito incrível, maravilhoso, coração da banana, né? Então a gente também tem que criar o hábito de plantar também, né? Não adianta a gente só ser parasitas do sistema, sempre estar, né, parasitando o que os outros e terceirizando a nossa alimentação, né? Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Deixa eu ver se eu vejo alguma coisa aqui. Vários agradecimentos. Na verdade, eu que agradeço, né? Eu sempre passo do tempo, né? Porque é um tema que é muito diverso, dá para falar muita coisa. Eu tento dividir as palestras sempre com focos diferentes, mas sempre dá muito pano para manga. Então, quem quiser nos acompanhar, então a página Punk Pop no Facebook, ou a minha página pessoal também, já que é Amiga Punk, né? E no Instagram também. A gente está sempre postando quando a gente vai ter palestra, vai ter curso, vai ter live. Postamos receitas, se o pessoal pede. Eu não gosto muito de receita, porque eu acho que a gente tem que
deixar as pessoas mais livres para elas criarem, né? Mas eu sei que as pessoas gostam e se sentem mais seguras com receitas. Então, quando nos pedem, a gente escreve receita, coloca lá, coloca fotos, né? Porque também é isso, a gente tem que se alimentar das punk por vários motivos, mas um dos grandes motivos é que é uma delícia, né? Porque é saboroso. Não é só porque é bom, porque é nutritivo, porque vai conservar o ambiente, porque é biodiverso, mas elas são gostosas. A minha alimentação é baseada em punk. Não tem um dia que eu não consumo pelo menos umas 20 espécies de punk. E não sou uma produtora de punk, não sou agricultora, né? Mas tem gente que eu faço forrageamento na cidade, coleto as coisas no lugar adequado, no meu pátio, e vou todos os sábados na feira agroecológica também. Né? Então, acredito que em Rio Grande também tenha, já estive na feira do Cassino, tem produtor agroecológico, tem punk lá também, né? Eu sei que tem grupos de consumo responsável em Rio Grande, né? Tem núcleos de economia solidária, então dá para buscar, né? A gente tem que só ir buscar as redes, porque elas existem. E se a gente pedir para agricultor e agricultor, eles trazem para a gente. Tudo começa assim, traz aquele coração de bananeira, tem coração, aquele umbigo, eles levam, né? Certo. Então, muito obrigado de novo, professora. De Muito nada. obrigado por estão nos acompanhando, né? A gente teve um público bem legal hoje, bem participativo. Isso é muito bom quando isso acontece. E semana que vem, quarta-feira, às 2h30, a gente vai ter mais um café. Logo a gente vai estar divulgando para vocês o tema. E a gente fica muito feliz com o quanto vocês têm acompanhado, né? Todo o público. A gente ganhou bastante seguidor nas redes sociais, o pessoal está interagindo bastante. Isso é maravilhoso, é muito bom. Eu parabenizo vocês, estudantes da biologia, né? Porque vocês não têm ideia do quanto é importante vocês estarem buscando isso durante a formação de vocês. Não que não poderia ser posterior, claro que sim, mas por uma experiência muito pessoal, né? De quanto às vezes a academia também não se apropria e não se enxerga como parte da comunidade, parte da biodiversidade, parte das ações cidadãs, né? Tu falava, né, Denner, que eu trabalhei com as plantas trepadeiras quase a minha vida toda, só que eu sabia muitos nomes científicos, mas poucos nomes populares, né? E daí eu entendia muito pouco sobre a importância cultural, social dessas plantas. E isso é um crescimento profissional muito grande, né? Depois que a gente enxerga que a planta e as pessoas, a planta e pessoas evoluem juntas, né? E isso é muito bonito de ver e de entender e de observar e respeitar, né? Então, invistam nisso, quem trabalha com planta, quem trabalha com animais, quem trabalha com ecologia, todos vocês, tentem ver para além, né? Para além dos muros da universidade, né? Tentem ver a biologia nas pessoas, né? É um engrandecimento enorme, é um salto profissional enorme, pelo menos para mim foi assim. As pessoas têm Vocês muito me escutam, meninos. Sim, Daza. Sim. Meninos, assim, ó, essa fala da Jaque, até eu abri o microfone aqui, porque eu ia agradecer pelas provocações que a Jaque fez com a gente, né? E lembrando que as ideias originais do projeto, do Café Consciência, era justamente isso, era a gente debater assuntos, né, vinculados à área de ciências e biologia, para além da sala de aula, né? Então, agradecer mais uma vez as provocações e agradecer vocês por esse momento que a gente está passando agora de tarde. Muito obrigada, gente. Obrigada, Daza. Obrigada, gente. Todos que estiveram presentes aí pela atenção, pelo carinho. E experimentem, se permitam experimentar as punk. E se não quiserem experimentar, leiam sobre, né? E procurem saber da valiosidade e dos conhecimentos que estão aí para a gente desfrutar. E também muito obrigado ao Glauco, né, que se dispôs a gravar pra gente. Então agora a nova era do Café Consciência no YouTube também está acontecendo graças a ele, então muito obrigado. Obrigada, gente. Fiquem bem, se cuidem bastante. Obrigado, pessoal. Vou finalizando aqui então. Tá bem, tchau, tchau. Um abraço a todas e todos. Abraço. Até semana que vem, pessoal. pessoal. Um abraço.